Você já se sentiu frustrado com a falta de coerência do inglês? Pense bem, a regra geral diz que, para fazer o plural, basta colocar um S. One dog vira two dogs. Simples e direto. Mas aí você chega na cozinha, vê um camundongo e descobre que o plural de mouse não é mouses, mas sim mice. Você olha para o seu pé e o plural de foot não é foots, mas feet. Porque o inglês, em suas palavras mais básicas e essenciais, decide ignorar a própria regra e mutar as vogais internas em vez de apenas adicionar um sufixo. Seria isso um erro de sistema ou existe um segredo genético escondido no DNA dessas palavras? Hoje, vamos descobrir que esses plurais são fósseis de uma preguiça bucal que aconteceu há 1500 anos. Vamos decifrar esse código mutante agora. Antes de entendermos os mutantes, precisamos entender os normais. Por que o S é o rei do plural? Originalmente, o inglês antigo tinha várias formas de fazer o plural. Alguns terminavam em an, outros em u. Outros mudavam a vogal. Mas com a invasão dos vikings e depois dos franceses, a língua precisou se simplificar para que todos se entendessem no comércio. O sufixo S era o mais forte e o mais fácil de ouvir no meio de uma feira barulhenta. Ele atropelou quase todas as outras formas e se tornou a lei para 99% das palavras. No entanto, um pequeno grupo de palavras sangue azul, as palavras que usamos desde o berço, resistiu à invasão do S. Elas mantiveram uma técnica de plural muito mais antiga e física. O umlaut. O segredo técnico por trás de feet e mais chama-se eye mutation ou umlaut. Para entender isso, esqueça a gramática e pense na sua língua. Há 1500 anos, o plural das palavras era feito com um sufixo que tinha a letra I no final. Por exemplo, o plural de foot era algo parecido com footies. Perceba o que acontece na sua boca. Para falar o O de foot, sua língua vai para trás. Mas para falar o I do final, footies, sua língua precisa pulsar lá para a frente da boca. Os nossos ancestrais germânicos acharam que esse salto era cansativo demais para ser feito milhares de vezes por dia. Eles decidiram atalhar o caminho. Em vez de falarem o O lá no fundo e depois pularem para o I na frente, eles começaram a trapacear. Eles começaram a preparar a posição do I enquanto ainda estavam falando a vogal do meio. É o que chamamos de antecipação. A vogal do centro da palavra foi puxada para a frente da boca pelo sufixo que viria depois. O som de O acabou se transformando em E, por pura conveniência física. É como se a palavra estivesse se inclinando para a frente para facilitar o trabalho da língua. O foots virou feets. A mudança não foi um erro de escrita, foi uma otimização do movimento muscular. Aqui vem a parte mais incrível da investigação. Com o passar dos séculos, aquele sufixo is, que causou toda a confusão, desapareceu. Ele sumiu da fala e da escrita. Mas, antes de morrer, ele já tinha mudado permanentemente a cor da vogal do meio. O sufixo foi embora, mas a mutação ficou. É por isso que hoje temos foot e feet. O E de feet é o rastro deixado por um sufixo fantasma que não ouvimos há mais de 1000 anos. No inglês, as irregularidades são as pegadas de sons que já partiram. Você não está decorando uma regra doida. Você está olhando para a cicatriz de um som que morreu. Essa mesma mutação aconteceu com as partes do corpo, porque são as palavras que mais repetimos. Tooth seguiu o exato mesmo caminho de foot. O plural original exigia um espaço de língua que os saxões não queriam fazer. Então o U atrás virou I frente. Perceba que
Quase todos os plurais mutantes do inglês envolvem mover a língua do fundo da boca para a frente. É uma lei da física. Se você entende que feet e teeth são irmãos de mutação, você para de vê-los como exceções isoladas e passa a vê-los como uma família de sobreviventes que preferiu mudar o próprio corpo a aceitar o S invasor. Mas e o mouse? Por que ele virou mais e não mis? Aqui a história ganha uma camada extra de complexidade. No inglês antigo, o plural de mouse, era mis, pronunciado como o U francês e o U alemão. A vogal mudou para a frente como todas as outras. Mas depois veio o terremoto das vogais. Aquele som de U foi empurrado para cima até explodir e virar o ditongo I. Por isso, o que era moose virou mouse, e o que era mis virou mais. O plural de camundongo passou por duas cirurgias históricas. Primeiro, a mutação física, e depois o terremoto fonético. Mais é um sobrevivente de elite. Até as aves entraram na dança. Goose virou geese. Novamente, a vogal O puxada para frente pelo fantasma do plural antigo. Você já notou que não fazemos isso com chicken ou duck? Por que só o ganso? Porque a palavra goose é muito, muito antiga. Ela vem das raízes mais profundas das tribos germânicas. As palavras mais novas que entraram no inglês depois que a imprensa e os dicionários já existiam, foram obrigadas a aceitar o S, como panta, pantas. Mas as palavras raiz, que já estavam na boca do povo há milênios, já tinham mutado antes de qualquer gramático nascer. O geese é o orgulho da antiguidade nórdica. Qual é a lição prática para você aqui no nosso laboratório? Pare de tentar aplicar a lógica do S em palavras que têm mais de 1000 anos de idade. Quando você encontrar um plural que muda a vogal, como man para man, ou laus para lies, não tente entender como uma regra de escrita. Entenda como uma regra de conforto para a sua língua. O inglês mutante é o inglês das coisas que pegamos com as mãos, das partes do nosso corpo e dos animais que nos cercam desde sempre. A dica master é: se a palavra é curta, antiga e essencial, espere por uma mutação. Respeite a preguiça dos seus ancestrais e sua pronúncia vai fluir muito mais naturalmente. O veredito do professor Dylan é: o inglês não é uma língua confusa, é uma língua arqueológica que prioriza o movimento bucal sobre a padronização do papel. Mas feet e teeth não são erros, são monumentos à eficiência muscular germânica. Eles provam que a fala sempre vence a escrita no longo prazo. Quando você usa um plural mutante, você está falando como um guerreiro saxão, que não queria perder tempo movendo a língua mais do que o necessário. Aceite a mutação, entenda a física e domine o código. Aula encerrada. E cuidado com os fantasmas que moram entre as suas vogais. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.